Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo deste domingo, 14 de junho de 2020. Nós que estamos fazendo uma reportagem sobre o Irã, possivelmente é o primeiro país do mundo que está passando pela segunda onda da Covid-19. Já houve um crescimento até março, depois o país entrou em queda, mas agora voltou a acusar um crescimento, inclusive num patamar superior à maior alta do crescimento do primeiro pico. Isso preocupa bastante. O primeiro pico foi em março, segundo pico agora em junho, e o que estamos fazendo é lendo, analisando, para que possamos aprender e não passar por situação semelhante. Mohamed Merdi Goya, epidemiologista-chefe do Ministério da Saúde, afirma que assim a doença foi detectada em assintomáticos ou pessoas com sintomas leves. No entanto, a alta do número de mortes, embora distante do nível anterior, põe em dúvida essa versão. Em relação à decisão de retomar as atividades econômicas, o regime iraniano aponta o dedo para as sanções econômicas impostas em maio de 2018 pelos Estados Unidos. Essas sanções haviam sido suspensas no governo Barack Obama, após uma série de negociações em que o Irã resolveu congelar o seu programa nuclear. No entanto, os Estados Unidos de Donald Trump acusou o Irã de ter prosseguido o programa nuclear e, portanto, suspendeu a circulação financeira de ativos iranianos. Logo, o Irã justifica que precisou retomar a atividade econômica, caso contrário, o país quebraria. Sem poder vender petróleo, sua principal fonte de riqueza, houve pressão para reabrir a economia. Por causa das sanções, a retomada do comércio e de outras atividades econômicas se tornaram permitidas antes do que seria o ideal, afirma o cientista político e professor da Universidade de Teherã, Mohamed Marandi, voz próxima do regime. Então, parece que é uma situação semelhante à do Brasil. Houve pressão de comerciantes, empresários no setor executivo para que houvesse a retomada das atividades econômicas. Opositores, porém, afirmam que a alta no número de casos se deve à má condução do governo no enfrentamento ao coronavírus. Opa! Então, talvez a causa não seja exatamente a pressão econômica. O que talvez tenha acontecido no Brasil e nós vamos pagar com milhares de vítimas e talvez milhões de contaminados. Tivéssemos nós agido como a China ou como a Alemanha e ter feito um lockdown rigoroso nos primeiros 30 dias, agora estaríamos abrindo o país sem risco algum. Mas não foi isso. Nós não tivemos competência para aprender com quem é melhor do que nós, para variar. No caso brasileiro, é claro. Citam, por exemplo, a falta de transparência em números e ações. Será que o Irã, neste caso, se assemelha ao Brasil? Sim. Como consequência, a população deixa de seguir
às diretrizes determinadas pelas autoridades, devido à falta de controle da primeira onda e ao não cumprimento das políticas de distanciamento social e de outras medidas necessárias para conter o vírus. O novo surto da doença era esperado, disse o iraniano Amar Malek, da Universidade Tilburg, na Holanda. Malek afirma desconfiar da manipulação dos dados pelo regime. E você, confia no caso brasileiro? A própria Folha de São Paulo disse que o número de casos e de mortes no Brasil é 44% maior. Não é à toa que o presidente brasileiro nomeou um ministro tampão da ala militar. Será que este senhor ele está divulgando a verdade ou ele está fazendo aquilo que o presidente deseja? Ou seja, mentindo para a população brasileira. Também acrescenta que a falta de confiança da população no governo foi estimulada por episódios recentes, como a ocultação do número real de mortes nos protestos de novembro do ano passado, a demora para admitir que abateu por engano um avião comercial em janeiro e a polêmica realização da eleição legislativa um mês depois. Bem, sobre o regime iraniano, ele vem manipulando o país desde 1979. E isto ninguém tem dúvida. Em partes, as acusações do Ocidente sobre o governo, sobre o regime dos ayatolás, têm razão. Claro que você não pode confiar totalmente na fala dos Estados Unidos. Só se você for inocente. No entanto, o Irã também tem culpa no cartório. Neste cenário instável, a população iraniana se divide sobre uma nova onda no país. Alguns são obsessivamente cuidadosos e afirmam acreditar nos problemas graves que o vírus pode causar. Um outro grupo acha que a pandemia diminuiu e por isso estão de volta às suas vidas normais, afirma a produtora de teatro Nazanin Shariat, moradora de Teherã. No dia a dia, a vida parece ter voltado ao normal. Nas redes sociais, a população publica fotos dos congestionamentos em Teherã, de restaurantes lotados e de piqueniques. Inicialmente, o governo foi acusado de demorar para tomar medidas para conter a pandemia. Restaurantes e shoppings permaneceram abertos por semanas. E aqui no Brasil, que nós sabemos que durante o carnaval já havia casos de coronavírus. Porém, as autoridades afirmam até hoje que isto é uma mentira. Mas pessoas que recentemente saíram do ministério, que foram até ministros, estão falando a verdade, já que agora não dependem de um governo mentiroso, logo podem falar a verdade. Quando a situação piorou, foi decretado lockdown. Aí já estava todo mundo contaminado. Tinha que ser como na China e na Alemanha. Medida mais extrema na qual forças de segurança fiscalizam a circulação de pessoas. A decisão veio após o descumprimento das regras de distanciamento social. Durante o feriado de Nauruz, o Ano Novo Persa, em março, as estradas ficaram lotadas. Então tem que ser claro, a população do Irã também pecou. E se há mortes crescendo, também é culpa dos iranianos. O conhecimento está aí para todos. O
que faz um sujeito achar que está acima da ciência e do conhecimento? Só que ele é o primeiro, quando lança um celular, uma televisão, um joguinho, a comprar. Ei, ignora, come só abobrinha e chuchu e diz assim, ó, eu não gosto de conhecimento e tecnologia. Só que a injeção do seu carro é conhecimento e tecnologia. Com a queda do número de casos, os bazares e shoppings foram reabertos na metade de abril. Um mês depois, foram os parques, restaurantes e cafés, além das mesquitas. Desculpe, Irã, você vai pagar muito caro pelo atrevimento. Eu só espero que após uma reportagem como esta, o meu país, que também não tem juízo, tenha aprendido com o Irã. Se for necessário, o governo vai fechar tudo novamente, diz Marandi. Mas aí a situação já se complicou e é só esperar o aumento do número de mortos. Mas é isto, gente. Com mais esta reportagem que finaliza o Irã, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.